Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo contando como é que o meu convidado veio parar aqui. Esse aqui é um caso de Twitter, antes do X, né? Que eu acompanho as publicações dele ali pelo Twitter. A gente já trocou algumas ideias, descobri um dia que ele me seguia, escutava meus programas, a gente trocou algumas ideias lá. Pelo dia batemos um papo por telefone e tudo. Eu falei, cara, uma hora dessa, quando estiver para São Paulo, dá um alô. Tá, ele aqui, pronto, vamos conversar. O programa começa com 3 perguntas que você não pode errar. O resto você chuta à vontade. Essas 3 tem que ir na lata, tá? Seu nome, sua idade e o que você faz. Eu sou o Daniel Scott, eu tenho 35 anos e eu trabalho com consultoria para empresas. É difícil de descrever hoje o que eu faço, mas é no agregado consultoria para empresas. Sim. Que hoje aquelas profissões, eu estou naquelas profissões do futuro, né? Que 10 anos atrás a gente falava das profissões do futuro, hoje para mim é uma delas. Vamos especular aqui. Esse Scott vem da onde? É nome artístico? O meu avô é Scott. Okay. Meu avô é do Maranhão, ele era muito pobre lá, ele vivia uma vida bem humilde e ele emigrou pro Rio de Janeiro. E aí quando ele foi estudar e pegar o primeiro emprego, ele não tinha certidão de nascimento. E meu avô era Scott. E aí ele pediu pro irmão dele lá no Maranhão, só que, 70 anos atrás era aquela bagunça, hoje já imagina 70 anos atrás. E aí mudaram o nome dele. E só depois que ele recuperou, mas aí a família já tá todo mundo com outro sobrenome. E eu adotei, o resto da família, alguns adotaram também, mas assim, já poderia até ter mudado legalmente, mas para mudar passaporte, visto, identidade... Como marca, é uma boa marca, esse nome é muito bom para... É o único Daniel Scott no Brasil que eu conheço. SEO no Google funciona. Você falou um negócio legal, cara, eu fui me mexer para tirar a cidadania portuguesa. Meu avô, por parte da minha mãe, é português, nasceu em Portugal e veio pro Brasil, né? Morreu faz uns 10 anos, com 102 anos ele. Minha avó morreu um pouco depois, com 97, 98, né? E aí é uma papelada toda. Fomos atrás, imagina, fomos buscar uma papelada numa aldeia, atrás dos montes, né? E conseguimos toda a papelada dele. E aí a papelada da minha avó. E a gente descobriu, depois de 90 anos convivendo com a avó da gente, que o nome dela não é... Era outro, cara. Então... Não era o nome que a gente conhecia, era outro nome. Cara, uma confusão. E não era grafia diferente, não. Não é que escreveram com grafia diferente. Não, era outro nome. Então tinha um nome na certidão, outro nome que ela era tratada em documento. Cara, foi uma confusão. Mas aí você volta atrás, cara, isso aí foi em 1917, bicho. Não tem mais como seguir, né? Mas... Tem muitas histórias de... Eu conheço uma que tem um sobrenome Felipe. E aí, na verdade, o sobrenome era tipo outro, total diferente, italiano, e quando veio pro Brasil mudaram. Sim. Tem uma que tem sobrenome Pedro. Sim. Que é Pietro na Itália, mas virou Pedro aqui no Brasil. Sim. Mas aí é erro de nome, né? Meu Scott realmente eu adicionei e, pra mercado funciona bem. Tem destaque. Bem legal. Nasceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro. Próprio Rio? Sou carioca. E eu tô há 8 anos morando em Curitiba. Já morei na Espanha, morei no Vietnã, morei na Florianópolis e Mato Grosso do Sul. Porra, cara, eu vou explorar esse Vietnã aí. Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Uma irmã? O que seu pai e sua mãe faziam? Meus pais eram servidores públicos da Embratel, que depois foi privatizada. Minha mãe continuou, depois virou WorldCom, virou Claro. E meu pai depois foi para uma empresa de tecnologia americana, mas sempre tiveram uma vida bem de Rio de Janeiro, assim, de servidor. CLT a vida inteira, os dois? CLT, me educar, nunca tive empreendedor na família. Meus avós também. O único avô que não era CLT era meu avô, o Scott, né, que abriu uma corretora de valores. Mas eu sempre brinco falando que eu não sou herdeiro, não estudei em Harvard, então eu tive que... Eu me fiz por si mesmo. Exato. Também não tive história triste, mas, também não... Classe média padrão, estudei em colégio bom, faculdade boa. Como era o teu apelido quando você era molequinho? Me chamavam de Camargo, né, que é meu sobrenome.
Camargo? Não tinha Daniel Camargo. Pô, Não cara, tinha. você com 7 anos de idade ser chamado de Camargo é meio frustrante, cara. Camarguinho, não podia ser? Alguma coisa assim? Ah, mas Camargo funcionava bem. O que o Camargo queria ser quando crescesse? Cara, boa pergunta. Eu queria desenvolver videogame. Eu jogava muito videogame na época e hoje eu nunca mais joguei. Não que eu não goste, mas Sim. é falta de tempo. Você não foi seguir, porque o que já sentou de gente aqui com uma história assim, um belo dia caiu na minha mão um Atari e eu fiquei tão fascinado por aquilo que eu abri a máquina, o cara foi parar em TI, virou profissional de TI pelo amor que ele tinha por aquela... Foi assim? Não, eu gostava de jogar videogame, eu sempre fui criativo, né? E aí eu falava, pô, eu quero desenvolver videogame. Porque eu sempre, pessoa criativa, ela quer construir a própria realidade, né? Sim. Então era a ideia, mas aí eu migrei e virei escritor. Então hoje embora hoje a gente escritor não é só quem publica livro, né? Uhum. Eu tenho um livro, eu fechei contrato de outros 2 livros. Mas hoje eu sou, se for pensar estritamente, eu sou um dos escritores mais lidos do Brasil. Boa. Por Se causa for das redes considerar sociais. as redes sociais, Sim, sim. Então tem dezenas de milhões de pessoas que leem as coisas É. que eu escrevo, né? E foi o que me possibilitou ter os clientes que eu tenho. Eu escrevo há 10 anos para rede social, tinha um Sim. blog antes e já veio ministro falar comigo, político, CEO de empresa, de maiores empresas do Brasil, me procuraram só por causa das coisas que eu escrevo. Uhum. Então, Coisa interessante, isso outro dia eu estava tendo uma conversa, não vou me lembrar com quem, e a gente falando sobre esse bicho que é o escritor do digital, né? Você pensar que Machado de Assis tinha a menor ideia do que era esse, ele escrevia um livro, publicava um livro, o máximo que ele tinha de retorno era alguém que escrevia uma carta para a editora, que a editora entregava para ele. É só assim. Ou então, Carlos Drummond de Andrade publicava alguma coisa no jornal, alguém era na coluna do leitor, mandava para ele. Esse era o contato que eles tinham com o público. Né? Hoje Então, o hate chega na hora. pô, cara, eu fico imaginando hoje em dia, né, o Machado de Assis publicando as obras dele, cara, no dia seguinte, que paulada para todo lado, né? Talvez mudasse a história desses caras, não sei se caberia hoje. Não sei se daria para ter o Machado de Assis hoje, com o volume de porrada que ele ia levar e com a forma como a gente se molda a isso, né? Porque a gente, cara, ele escrevia o que estava na cabeça dele, não tendo feedback, ele tocava o que era a ideia dele. Nós não. Você escreve, pô, peraí, o pessoal bateu num ponto, é interessante, vou explorar um pouco mais isso aqui. O caminho vai andando conforme o feedback que tem ali. É por isso que eu bato sempre na tecla de que esse mundo que nós atuamos hoje aí, com rede e tudo mais, o leitor está dentro dele. Ele não é uma figura passiva, sentada assistindo televisão, ouvindo o Jornal Nacional com o Cid... Como é que era? O Cid Moreira falando, parado de boca aberta. Não, cara, é um cara ativo, né? Ele, quando ele dá um comentário, ele impacta o autor, né? Então é um outro mundo, cara. Pô, e o que você falou é um negócio importante, quer dizer, milhões de leitores, né? Você tem milhões de pessoas lendo você, provavelmente muito mais do que um autor de livro conhecido no Brasil. E tem ainda a questão da agenda woke, né? Que poderia ficar debatendo só sobre isso. Sim. Mas, por exemplo, eu fiz um artigo tem 5, 6 anos, eu escrevi o Lado Negro do Empreendedorismo. Uhum. E aí foi o meu primeiro cancelamento. Lado Negro do Empreendedorismo, porque não pode usar negro, né? Ah, você botou o lado negro. E então hoje você ainda tem isso, né? Hoje você ainda tem o feedback em tempo real. Uhum. E pior do que isso, as pessoas, elas te miram não necessariamente pelo que você escreve, mas por quem você é. Isso. Então, se é uma pessoa com um espectro político mais... que seja a favor dos canceladores, né? Ninguém vai criticar. Pode falar as mesmas coisas, ninguém vai criticar. Uhum. Então, é difícil trabalhar com isso. É difícil também você manter o engajamento das pessoas. Então, pensa que hoje a gente vive na geração dos vídeos, né? Sim. Então, como que em texto você consegue prender a atenção das pessoas? E aí, em boa parte, você tem que emburrecer o seu conteúdo. Uhum. Eu acho que a gente até conversou sobre isso, quando a gente se falou por telefone, né? Que
é triste, é chato. Pô, Sim. eu gostaria de estar trazendo coisas mais profundas, só que você tem um trade-off ali entre trazer um conteúdo simples, que vai ser lido por mais pessoas, ou trazer um conteúdo complexo, que não vai ser lido por tantas pessoas, mas que certamente agrega mais. Sim. Então você tem que ter o sweet spot ali. Eu li uma entrevista aliás, eu vi um vídeo. Sabe quem é o Jay Leno? Jay Leno, cara, ele era um apresentador. Ele era um humorista, um comediante, que depois virou um grande apresentador de talk show durante muito tempo. E fez filmes, era ator de cinema também, né? Embora não fosse o negócio principal dele. E ele continua, parou o talk show, mas ele continuou fazendo show nos Estados Unidos, né? E tem uma entrevista dele muito legal, cara, com a Betty Weiss, é o nome dela. Essa moça era editora lá do New York Times. E bate um papo muito legal e ela pergunta pra ele, fala, e aí, cara, como é que você faz com as tuas coisas políticas e tudo mais, né? E ele pega e fala, tirei completamente política do meu show. Falou, por quê? Porque, cara, ela desvirtua, ela contamina tudo e eu só quero contar uma piada, cara. Eu não quero assumir posição política, eu quero só contar uma piada. Mas quando eu conto a piada, eu imediatamente sou taxado, vira uma gritaria sem tamanho e o meu trabalho é desconsiderado. Eu não sou mais um contador de piada, eu passo a ser alguém defendendo ou combatendo algum lado. Não importa que eu bata nos dois, não importa. Ele falou, é tão ruim que eu tirei. Então eu não faço mais política. E você olha para isso e fala, cara, como assim? Como é que um cronista da realidade vai escolher não falo de tal e tal coisa porque vai dar o feedback? É aquela história, Machado de Assis não tinha esse problema, né? E nós estamos convivendo com ele e ele fica cada dia mais complicado, cara. Pô, você corre o risco de perder teu negócio, teu emprego, né? No extremo, perder tua vida, né? E ferrar todo mundo que tem em volta de você em conjunto. Antigamente você tinha lá caça às bruxas, você tinha a Inquisição. Hoje você não mata mais gente, mas você primeiro tira o sustento da pessoa, depois você começa a bloquear o acesso a ela às redes, aí depois manda prender, arruma uma acusação de estupro, assédio, alguma coisa. Pega um tweet de 10 anos atrás. Pega um tweet de 10 anos atrás, ou arruma alguém para acusar, que pô, não tem mais como provar que não aconteceu, então basta uma acusação para te quebrar. E depois manda perseguir a tua família, teus amigos. Então, se fosse só você, ainda tudo bem, mas quando começa a afetar as pessoas ao seu redor. E aí esse que é o ponto que a gente vive hoje, né? Que a gente fala de censura, mas a censura hoje não é mais proibir você de escrever. É tirar o seu sustento, é ir atrás da tua família. E acontece, não é teoria da conspiração, acontece. Eu tenho uma entrevista do Rica Perroni, que a gente comentou, né? Ele tinha um problema, cara... É Cara Tapa? Não, eu me lembro, eu não vou me lembrar mais o nome do programa. O programa de entrevista dele. Cara Tapa. Sempre focado em esportes e futebol. E com o tempo ele foi percebendo que ele falou de política, que ele explodiu. Ele falou, pô, que legal, vou começar a trazer. E começou a trazer artista, político, e o negócio pegou fogo até o dia que chegou o Bolsonaro para dar entrevista para ele. E o programa dele explodiu de audiência, foi uma coisa impressionante, né? E cara, aquilo deu impacto na vida dele tão grande que ele decidiu parar de fazer. E parou no auge, né? Ele falou, eu parei antes de ser crucificado, antes de ser tratado. Olhou para o que aconteceu com o Monark, né? Falou, cara, olha o que aconteceu com ele lá. Você acha que alguém vai me defender se for comigo? E o pior é o seguinte, por estar falando de um negócio que não é minha praia, eu sou de futebol, eu vou pagar uma conta e vou perder até o meu lado do futebol, então eu prefiro parar de fazer. Isso é censura, cara. Ele foi censurado por ele tomando a decisão de não fazer, ele foi censurado. Isso é espiral do silêncio. Cai dentro da espiral do silêncio, é assim que ela funciona, né? Bom, resumindo, você que está nos ouvindo aqui, esse é o drama dos criadores de conteúdo hoje em dia, tá? É nesse oceano que a gente navega. Não, e acho que é pior porque a gente ainda tem essa alternativa, né? De não se vender, mas de parar de falar nossa opinião. Só que aí você pega... Eu recebo muita mensagem, você também deve receber, de grandes executivos, CEO de empresas, pega empresas que são bem lacradoras, empresas que são bem de esquerda,
E eles mandam mensagem, só que eles são de direita. E eles falam, cara, infelizmente eu não tenho como falar nada, tá? Não, queria te patrocinar, mas não posso. A gente não pode agregar o nosso nome a vocês. Isso é muito perigoso. Hoje em dia está perigoso. Eu já ouvi isso mais de uma vez. É complicado. Isso é muito limitante, cara. E é limitante por uma coisa pobre. Sabe? Pobre, eu tô falando de política, bicho. Se eu estivesse falando de, sei lá, de moral. Não, eu tô falando de política, bicho. É política. Que é necessária, mas virou esse joguinho aí que foi construído. Isso tudo foi construído, mas. Cara, não vamos entrar nessa, senão nós vamos ser cancelados aqui, né? Mas me conta uma história aqui. Você ficou no Rio até quando? Quanto tempo você morou no Rio de Janeiro? Eu saí de lá em 2012. Então toda a tua educação foi lá? 24, foi lá no Rio? Escola, faculdade. Tá. Na hora de escolher a faculdade lá, o que você apontou para onde? Eu fiz, quando eu estava no segundo ano, eu fiz faculdade para vestibular para engenharia. Que eu estava com aquela pegada de ser... Sim, trabalhar com... desenvolvimento. E aí eu fiz engenharia, fui aprovado, só que eu não tinha terceiro ano. Falei, pô, vou estudar mais um ano. E aí nisso eu conheci um cara que trabalhava no mercado financeiro, em 2005 isso. Trabalhava no mercado financeiro e, pô, comecei a investir em ação. Eu falei, cara, vou fazer economia. Ele fazia economia na PUC do Rio. Eu falei, vou fazer economia. E aí entrei, fiz economia. Foi um curso que me agregou muito intelectualmente, mas é um curso muito acadêmico. Então, profissionalmente, eu nunca atuei como economista. Não gosto muito das coisas de economia, particularmente. E aí eu trilhei meu caminho, né? Família toda incentivava a fazer concurso público, ser servidor. Pô, Rio de Janeiro é isso, né? Rio de Janeiro, se eu trabalho com turismo, eu trabalho com serviço público. E aí eu fui ser professor e concursado. Eu fiz mestrado em administração e nesse mestrado eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar na Espanha, da Ernest Young. E aí, Ernest Young, como contrapartida, eu tive que trabalhar no Vietnã para eles, fazer uma missão de consultoria no Vietnã. Você já saiu daqui sabendo que um dia você ia para o Vietnã, é isso aí? Já saí sabendo que eu ia para o Vietnã. Tá. E 2013 não tinha Uber, não tinha 4G, não tinha Google Tradutor, não tinha nada. Então foi uma experiência diferente, assim, de morar num país que cultura totalmente diferente, idioma. Você ainda tem uma vantagem com relação a mim? Porque eu com 68, cara, Vietnã tem no meu imaginário, ele tem porque eu vivi a guerra do Vietnã, cara, e aquilo tem uma presença gigante no meu imaginário. Eu sonho ir para lá para fazer um tour que tem lá pelos lugares das batalhas, dos túneis, nos túneis, nas batalhas e tudo mais, que é um país vale a pena. Interessante. E agora e tem uma história que foi a parte que você pegou, quer dizer, um país que ele foi destruído na guerra, e os caras estão hoje numa posição de evolução que foi um negócio brutal. A virada que eles deram ali, né? Aliás, tem até uma brincadeira, né? Que você quer dar um jeito no teu país, perca uma guerra para os Estados Unidos. Perca para os americanos, dali a 20 anos vamos conversar. E o país deu uma virada, né? Mas por que Vietnã, cara? O que era? Por que lá? Porque a bolsa de estudo foi da Escola Superior de Comércio de Paris. Embora eu tenha estudado na Espanha, eles têm 5 campi, né? E o que eu fui foi da Espanha. E Vietnã tem uma relação muito forte com a França. Não foi colonização, mas teve muita influência francesa. Sim. Tanto que a guerra, e o pessoal até fala que a guerra foi Estados Unidos contra o Vietnã, a guerra não foi, a guerra foi Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte. Sim. E aí tinha lá o apoio francês, então sempre teve uma influência muito grande francesa, e foi onde a Ernest Young, eles mandavam ou para a China ou para o Vietnã. E eu, como era do campus da Espanha, eu fui para o Vietnã. Quem era da França foi para a China. E é bem isso. Você vê lá os museus da guerra, você vê os túneis. Pô, é um negócio absurdo, assim. Túnel de 1,5 metro de altura que você fica assustado. Como que as pessoas viviam lá sentadas por anos. Sim. É assustador, assustador. Quanto tempo você morou lá? Fiquei poucos meses. Também, morei 1 ano, mas... E já na época, 10 anos atrás, já era nível
mundial, assim, não tem, o pessoal acha que era um país destruído. Pô, tinha tudo lá. Sim. Era um país ótimo, qualidade de vida boa. 5 da tarde a gente saía do trabalho, o pessoal ia pra praça jogar badminton. Então foi bem diferente para um lugar que naquela época ninguém ia. Hoje já é um destino mais fácil de ir, né? Mas na época não era tão fácil. Sim. Bom, mas é legal essa tua combinação, uma visão europeia e depois asiática, cara. A minha experiência na Ásia, eu fui para o Everest, eu dei uma parada lá, né, no caminho, né? E o meu choque, cara, foi descer do avião e entrar no aeroporto onde eu não entendia absolutamente nada em lugar nenhum. Não tinha texto em inglês. Eram os cartazes. Eu tava em Bangkok, cara. Sei lá, em tailandês. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, agora eu entendo o que é você estar completamente perdido, porque não tem um exit escrito num canto. Era tudo em tailandês, né? E aí me deu a dimensão da diferença cultural brutal. Porque até então minha experiência era Europa, Estados Unidos, tá pertinho da gente, cara. Pô, Estados Unidos é quase nós aqui, né? Todo mundo come McDonald's, né? A hora que você chega num lugar desse aí, dá um nó na cabeça. Que idade você tinha quando você chegou lá? Foi 2013, eu tinha 25. 25? E aí, como é que foi? Porque você não foi para visitar, você foi para trabalhar. Como é que se encaixa numa cultura tão diferente, cara? É diferente. Eu acho que essa viagem me abriu muito a cabeça. Hoje eu conheço 62 países. E me abriu muito a cabeça para querer conhecer o resto do mundo. E aí você falou do McDonald's, é um dos poucos países que não tem McDonald's, né? Eu fui pro Iraque e no Iraque tinha McDonald's, mas no Vietnã não tinha. E é diferente, assim, mas no fundo você vê que o mundo não muda muito, não tem muita novidade, não tem muito... São pessoas que têm vidas parecidas, as casas são parecidas, muda uma outra coisa de cultura, de horário, de respeito, de enxergar certas coisas como desrespeito, ou certas coisas como mais educadas ou menos educadas, mas no fundo é tudo ser humano. Sim. Eu acho que o mundo é mais... E o fato de eu ter conhecido tantos países me faz ver que o mundo ele é bem mais bom do que a gente, especialmente no Twitter, a gente procura acreditar. No Iraque, pô, eu rodei o Iraque lá, me chamaram para dormir na casa, gente que não me conhecia, cozinhar para mim. No Vietnã também, as pessoas eram super gentis. Na África, e até aqui no Brasil, se você vai para uma cidade do interior, você vai ser bem recebido. Sim. Então é bem isso, né? O mundo é bom, inerentemente bom. Tem as pessoas ruins, que acabam tendo destaque grande, e tem a política que estraga, né? Quando você se formou, então, você pegou um certificado de quê? Eu sou economista, eu tenho mestrado em administração e um major em entrepreneurship, empreendedorismo. Legal. Major é tipo uma pós-graduação. Sim. E aí, voltou pro Brasil, disposto a fazer o quê? Voltei pro Brasil. Eu tinha 2 amigos da faculdade que estavam indo para o Mato Grosso do Sul empreender. Abri uma construtora, que era 2014, era aquela Cristo Redentor decolando na revista Time. E aí, boom do crédito brasileiro. E eles falaram, pô, a Caixa tá dando crédito aqui, não tem tomador de crédito. Vamos no Mato Grosso do Sul, a gente abre uma construtora, tá com crédito a rodo. E no começo deu muito certo, a gente fechou, nunca tinha vendido nada na vida, comecei a vender casa. E aí a gente não vendia nem casa, vendia a planta da casa, né, pra gente construir. E cresceu bastante o negócio, crédito fluindo bem, até que veio 2015, crise econômica, Dilma Rousseff, país entrando em uma maior recessão da história. E aí a gente teve que vender as operações, e foi quando as grandes construtoras decolaram, né, MRV e tal, porque elas compraram as pequenas, compraram barato. Sim. E aí essa história, saí do Mato Grosso do Sul, voltei pro Rio, aí lá no Rio já não queria mais morar no Rio, fui para Florianópolis,
E aí depois eu fui para Curitiba. Uhum. Mas desde então eu trabalho com educação, trabalho com consultoria, tenho uma escola de negócios, só que hoje é difícil explicar o que eu faço, porque nas minhas consultorias os projetos são muito personalizados, a gente trabalha com consultoria em gestão. Meus treinamentos, eles não são, não é um treinamento de liderança, não é um treinamento de gestão financeira, são treinamentos que a gente trabalha muito com gestão, com administração, mas são mais adaptáveis para os negócios. E tem ainda outros negócios que eu invisto, palestra. E você sabe como que é, né? Pô, palestra, Eu tive essa semana fazendo uma mentoria com o Vitor Damasio. Eu gosto muito dele. E aí eu botei uma pergunta para ele na mentoria falando sobre essa coisa de você trabalhar com um produto que é hard contra um produto que é soft. Produto hard, cara, vem trabalhar comigo que eu vou fazer tua empresa dobrar de faturamento em 1 ano. Números, né? Pô, vendo 100, vou vender 200, ele tá me cobrando 50, vale a pena eu pagar porque eu vou ter a diferença. Isso é o hard, né? Pô, vou te treinar, vou transformar você num puta vendedor. Isso é hard, né? Vou ensinar você a usar IA para criação. Isso é hard. Então é muito fácil você entender. Eu estava no 0, pulei para 3, eu consigo ver, consigo medir. E aí tem a turma do soft, que é o que eu faço. Liderança. Né? Eu vou te ensinar a melhorar, aumentar teu repertório, melhorar tua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Meu, eu não vou pagar por essa merda, cara. Né? E aí eu falei para ele, como é que é? Aí ele me deu um exemplo de caras que trabalham com soft, né? Como é que você coloca em valor algo que não é mensurável, né? Então, quando você estava falando aí, para mim, me deu essa impressão, né? Que você, para vender um treco desse, você tem que primeiro ser um catequizador. Você tem que catequizar teu cliente, até convencê-lo de que ele vai investir dinheiro numa coisa que ele não sabe que ele precisa, ou que ele não entende como é que vai funcionar, e que não sabe como é que vai medir. Né? Como é que você trombou com essa... Eles deve ser mesmo com você. Eles me compram, né? Eles acompanham meus conteúdos, gostam de mim. E falam, cara, não entendi nada que você faz, mas confio em você, se vira aí. E é muito difícil eu vender para quem não me segue. Então eu tenho essa dificuldade. Sim. Mesmo que seja por indicação, ainda assim é difícil vender. Sim. Então por isso que rede social é importante para mim, porque é como eu nutro os meus clientes. Eles vêm, eles não veem nem o meu trabalho, eles veem o resultado do meu trabalho, né, com os meus clientes. Então hoje, entre clientes e empresas parceiras e tal, a gente tem algumas das maiores do Brasil: Amazon, Boticário, Mercado Livre, Magazine Luiza, Vivo. Então são empresas que já estiveram com a gente. E aí o cara começa a ver isso, começa a ver os conteúdos que eu publico e ele fala, pô, o Daniel sabe de alguma coisa. Mas é difícil, né? Você vender alguma coisa que não é tão tangível. Vamos falar um pouquinho de proposta de valor, né? Como é que, gestão, é que você cara, cria gestão é trabalho, né? Você passa trabalho para a pessoa. O proposta de valor, qual que é a proposta de valor? Como que você vai mensurar isso? Sim. Essa é a questão. Essa semana eu tive uma discussão com discussão no bom sentido, uma conversa, né? Com um possível patrocinador para o nosso podcast Café com Leite. Né? E ele veio com uma conversa de ROI de venda de produto. E a minha conversa para ele falou, não é isso, cara. A minha conversa é ROI sobre branding. Né? Você não pode anunciar no meu podcast para vender sorvete. Cara, você quer, então vai anunciar num programa de alto alcance popular, vai lá na Eliana, bota uma grana lá que você vai acabar vendendo sorvete lá. Lá você vai para vender um produto. Comigo não, cara. Você vai para construir tua marca, botar na cabeça das pessoas, criar um valor que não é mensurável. Cara, mas é dificílimo você encontrar gente que tem esse alcance, né? Um deles queria interromper o patrocínio para redução de custo. E eu falava para ele, cara, no momento que você está construindo, você está ficando conhecido, cara. Tua empresa está sendo falada. As pessoas estão entendendo que você existe, teu nome está morando na cabeça deles. Isso não tem como botar valor num negócio desse aí. Na primeira chance que você tiver de fazer um negócio, alguém vai chegar lá e falar, pô, de você eu lembro, você eu ouvi. Essa familiaridade, mas, cara, traduzir isso em números para um cara que está focado no ROI de venda de produto
É difícil, bicho. Cara, não que seja difícil, mas o que acontece? As pessoas, elas não pensam em estratégia de marketing, elas pensam em execução. Então, por exemplo, eu estou negociando com uma marca de carro, um patrocínio. E aí, um cara de uma das marcas, ele falou o seguinte: a gente já contratou um influenciador para divulgar o carro e ele destruiu o carro e não teve retorno. Só que aí você vai ver esse influenciador, é um cara que empina moto, que... Não tinha nada a ver com nada. Não tinha nada a ver, pô. Não é porque o cara tem 1 milhão de seguidores, Sim, que ele necessariamente vai dar mais visualização. sim. Porque o cara que empina moto, ele vai estar focando num público que não era o público que essa marca queria. Eu posso ter menos seguidores, eu tenho no Instagram 200 mil, Twitter 80 mil, mas o meu público, pô, Bernardinho me segue, Júnior Duski do Madeira me segue, Bolsonaro me segue, eu tenho público que muitos dos CEOs das maiores empresas do Brasil me seguem. Uhum. E é o meu público, é uma galera mais classe A, empresário. Então, mesmo eu tendo um número menor de seguidores, eu tenho um público mais qualificado. E outra, não necessariamente você não precisa investir em alguém que fale sobre o produto. Então, você vai divulgar um carro, você não precisa investir em alguém que fale sobre carro. Porque às vezes o cara que está vendo o Instagram de carro, ele não vai comprar o carro, ele gosta de ver coisa aleatória. Você tem que divulgar para alguém que influencia esse público, independente do que essa pessoa fala. E isso é estratégia de marketing. Aí vem a questão de captação de lead. Pô, se você quer fazer venda, você tem que captar lead. Você não vai fazer uma campanha de awareness. Então você divulgar carro é mais awareness. Sim. O cara não vai... percepção. O cara não vai comprar um carro, não tá de bobeira ali, pô, viu um influenciador com carro e fala, vou comprar esse carro. É um trabalho de construção de marca, que é o que você falou. Agora, eu quero vender uma mochila. Aí é venda. Só que eu não vou pedir pro influenciador falar para as pessoas comprarem a mochila. Porque o público-alvo, ele precisa de uma média de 9 pontos em contato com a marca antes de tomar a decisão de compra. Então ele tem que ver a mochila, o influenciador com a mochila, depois vai na loja, depois vai ver um anúncio, alguma coisa. E aí é muito melhor o influenciador, ele em vez de falar para comprar a mochila, mandar seguir o Instagram da mochila. Que aí a pessoa segue, vai acompanhar os conteúdos, vai cair no funil de tráfego e eventualmente vai comprar. Então isso é estratégia. E as pessoas não pensam nisso na hora de fazer estratégia. Não. E aí não tem retorno. Você falou uma coisa importante, né? Que se você tem que, como dono do negócio, dono da empresa, dono do produto, usar todos os canais possíveis para expor esse sujeito a todo. Então, eu já estou patrocinando podcast, maravilha. Vem cá, eu estou nos pontos de venda? Também estou, maravilha. Tem um influenciador andando com minha mochila? Não, não tem. Preciso botar alguém. Né? Então, como é que eu faço para expor a pessoa a isso? Isso é realmente a estratégia, cara. Porque você vai ter que dividir. Antigamente era muito fácil, né? Você ia na Rede Globo, botava um anúncio no intervalo do Jornal Nacional e estava resolvido. Hoje virou um inferno, né, cara? Hoje está muito mais complicado do que era lá atrás, né? Porque exige esse pensamento tem um lado canais bom e um lado diferentes, ruim, né? Porque de fato você tem que ter mais canais de distribuição. Você tem que entender todos os canais, você tem que entender todas as redes sociais, qual que é melhor, qual que é pior para o teu produto. É uma decisão mais difícil e, pô, quem quiser aprender a tomar decisões, faz a mentoria do Luciano. Mas, por outro lado, democratizou o acesso, né, das pessoas. Então, hoje, uma pessoa que está começando, que cria um brigadeiro em casa, ela consegue divulgar para milhões de pessoas da casa dela, sem precisar de um estúdio para gravar vídeo, sem precisar de nada. Um celular, é um celular e pronto. Vai precisar da criatividade e às vezes nem isso. Ela pode ver alguém fazendo, fazer igual e dar sorte de dar certo. Sim. Então tem o teu lado bom e o lado ruim. Para quem é preguiçoso, de fato é pior, né? Para quem é preguiçoso, pra cacete, né? Porque o pessoal ali de fora falou, pô, eu quero ser um influencer para fazer posts de 40 mil reais e viver minha vida numa boa. Cara, isso dá um trabalho do cão, bicho. Eu me meti a fazer os cursos online, cara. Entrei naquele lance de lançamento de curso e tudo. Cara, eu quase fiquei louco. E aí, contando pro meu pessoal da minha época, né?
Meu, mas não é só gravar o curso e botar na internet? Eu falei, gravar o curso e botar na internet é um pedacinho. Agora, o botar na internet exige um trabalho que é um negócio assim brutal, cara, que você chega extenuado no final. Então, tem todo um conhecimento muito grande aí que é até cansativo olhar para. Era muito mais fácil na minha época, viu? Eu tinha 3 lugares para anunciar, 4 lugares para falar, 3 agências de publicidade e estava resolvido. Era só ter dinheiro. Hoje em dia, com grana, você não faz. É que na sua época exigia um pouco mais de risco. Porque não era fácil você sair, um jovem que fez universidade, cara abandonar o plano de carreira ali de trabalhar numa empresa e criar um negócio próprio. Se eu tivesse 20 anos a mais, eu talvez estaria trabalhando numa empresa hoje, porque minha família, ninguém empreendeu, não tinha empreendedor na minha família, então você ser o pioneiro era difícil. Exigia muito mais coragem. Então você vê, e hoje eu tenho muitos clientes que são empresas familiares, e eu vejo os mais novos, né, o neto, o filho, e ele fala, pô, eu quero mudar aqui a empresa, inovar, mas meu pai e meu avô não travam. Sim. Só que aí você pensa, pô, o cara que abriu um negócio há 20, 30 anos, ele já passou por tanta coisa, ele teve que tomar tanto risco, foi tanta dificuldade, inflação, e aí vem um jovem e chega com ideia, participa de um evento, assiste um podcast, alguma coisa, que pode até ser boa ideia, mas você já quer mudar, pô, eu teria resistência também, então sim. Você tem que trazer um resultado primeiro, né? Eu tô vendendo o meu apartamento, né? E aí tá anunciado num baita monte de lugar, não sei o que, aí veio uma corretora, trouxe um casal, o casal veio, pô, adorei o apartamento, que legal, pô, gostamos, não sei o que, e saiu. Aí no que ela saiu, eu fiquei sozinho com a corretora, ela virou para mim e falou assim, tá vendido, fique tranquilo que tá vendido. Eu falei, bom, bicho, 68 anos nas costas, você... Aí eu contei pra minha filha, sexta-feira, né? Domingo, tô com ela. E aí, pai, ligou pra corretora? Eu falei, não. Como não? Você tem que fazer em cima dela. Ela falou, não, filha, você entendeu? A maior interessada nessa venda aqui, mais do que eu até, é a corretora. Que ela vive dessa venda. Se a venda não acontecer, ela não tem... Mas tem que ficar em cima. Tem que ficar cobrando. Eu falei, não adianta eu cobrar dela, cara. Ela tem o timing dela. Se ela não tiver interessada em fazer a venda não vai rolar. Entendeu? E ela é a maior. Agora, mas ela falou, filha, eu cansei de ouvir. Eu já ouvi muito discurso, cara. Então, meu negócio nessa altura da vida que eu não tenho criação de expectativa em cima de promessa, sabe? O cara fez a promessa, bom, tá bom. Linda a promessa, adorei a promessa. Agora, cadê o sinal de que a coisa vai realmente acontecer? E a garotada não, cara. Fez a promessa, parece que é um compromisso, né? E não é, né, cara? Eu trabalho com venda, né? Eu vendo projeto, mentoria, vendo tudo. E pra mim, tá vendido é Pix na conta e prazo do reembolso expirado. É isso aí. Contrato assinado, né? Contrato assinado, é isso aí. E às vezes nem assim, já tive gente 5 anos depois pedindo reembolso, porque falou que não consumiu. Eu falei, porra, 5 anos, cara. Mas eu acho que... Eu falo muito dessas questões de geração no Instagram, porque hoje... Na minha equipe eu tenho gente de 18 anos, 19, 20 e poucos, e eu falo que eu contrato os underdogs, que são os caras que eles eram desacreditados, era gente assim, que saiu de baixo e tinha capacidade de vencer, tem capacidade de vencer. E é bem isso, é difícil lidar com novas gerações, é bem difícil. Para mim, que eu tenho 35, já é difícil, imagina quem tem 40, 50 anos. 68. Então, porra, tem que ter uma paciência ali que é complicado. Mas faz parte, né? Quem faz as coisas acontecerem hoje. Então, é se adaptar. Você está há quanto tempo com o teu negócio no mercado? Eu fundei minha empresa em 2018, então são 6 anos. É pouquinha coisa, isso é nada, pouco, né, cara? É pouco tempo. Mas você teve uma pandemia no meio. Teve pandemia. Entre você abrir a empresa e hoje teve uma pandemia no meio. Você consegue notar uma mudança pós-pandemia no perfil do teu cliente, na maneira de tomar decisão, as pessoas com quem você fala, hierarquia, poder? Você consegue ver alguma coisa? Pô, demais, cara. A pandemia pra mim foi péssimo, porque meu negócio era totalmente presencial. Sim. E eu, em fevereiro de 2020, eu comprei a participação dos meus 2 sócios fundadores na minha empresa. Gastei uma grana que eu não tinha na época.
E aí, março, tudo fechou. E eu falei, ferrou, cara, agora eu tô... O que eu faço da vida? Porque eu tenho que reinventar o negócio. O negócio era presencial, não tinha... Se fosse um mês depois eu não teria comprado, porque não por causa da pandemia, mas porque não faria sentido. Mas o que eu notei é que o mercado digital cresceu muito. E aí a discussão que a gente acabou de ter, pô, pra quem já tava no mercado antes, era ruim, porque pô, a gente já dominava, já tinha os processos, já tinha tudo. E aí o mercado digital, pô, pulverizou, porque teve 1 milhão de pessoas entrando. Todo mundo quis fazer digital. Então, para quem já estava antes, pô, antes eu vendia arrasta para cima no Instagram, eu vendia por e-mail. Hoje você precisa de uma equipe comercial abordando o cliente. Você precisa aquecer muito mais o cliente. E o cliente que vai comprar de você, você está concorrendo não só com o pessoal do seu mercado, mas está concorrendo com um cara que vende relacionamento, com um cara que vende coisa de carro, um cara que vende viagem. Então você está concorrendo com 1 milhão de pessoas. Então mudou muito o padrão de consumo, as pessoas já estão cientes de produto digital. Então elas sabem os gatilhos, sabem que eles têm uma noção melhor de preço, dos valores dos produtos, mas ao mesmo tempo também possibilitou que muitas que a demanda de clientes aumentasse, né? Você tem ali mais gente comprando coisa digital. Então, especialmente e-commerce, né? Tinha muita gente que não comprava antes que hoje compra. Então, no agregado, para mim eu diria que foi ruim, mas para o mercado no geral foi bom. Eu acho que o mundo evoluiu. Mas você vê mudança no perfil do teu cliente, cara? A forma que ele tomou a decisão lá atrás está diferente de agora. Eu consigo ver. Eu consigo notar, cara. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho que, meu amigo, mas destruiu o processo hierárquico nas empresas. Ficou uma coisa louca. Antigamente eu sentava para fazer o briefing da palestra com o vice-presidente da empresa, que botava uma puta posição estratégica. Hoje em dia é a garota do RH. E ó, tem 1h30 depois do jantar para botar alguma coisa lá. Quero motivar a equipe. Não, espera um pouquinho. Vamos mais fundo, né? E tem pouca gente entendendo o que é esse mais fundo. Parece que houve uma dispersão. Eu não sei se foi o vírus que fez isso, cara, mas tá todo mundo meio que emburrecido, né? Aquela coisa de você chegar num lugar, olha, o cara tem uma visão estratégica no topo da empresa, vai até embaixo, tá todo mundo alinhado, a gente sabe o que quer. Daniel, eu quero você aqui para bater neste ponto estratégico, que eu quero isso, e quando você terminar a tua palestra, eu quero obter tal coisa da minha plateia. E eu não tenho mais isso, cara. Não consigo ver mais ninguém me chamar para uma conversa desse nível. Aí vem, eu preciso comunicar com o pessoal lá, como é que é? O pessoal tá meio triste aí, preciso motivar a turma lá, então vem aí faz uma palestra de motivação. Eu falo, não, não é assim, né, cara? É diferente, né? Mas você acha que é por causa de padrão mudou, o perfil mudou? Eu tô te perguntando, eu não sei o que é, cara. Eu não sei o que é, eu não sei se é mudança de geração, mandar embora todos os velhinhos. Eu não sei o que é. Alguma coisa aconteceu, não sei se quando o pessoal mais experiente, e aí não estou dizendo que é melhor ou pior, a turma experiente saiu. Então surgiu uma geração nova de gente que não tem a experiência que os antigos tinham, né? Então, sabe, talvez o mesmo cuidado histórico, né? Eu tenho a história da empresa comigo e isso não tem mais. Entendeu? Acabou. Agora é uma moçada. Vamos olhar, onde é que tá dando. Onde é que tem barulho? É lá que nós vamos. Não, calma. Peraí, não é assim, né? Eu acho que é natural esperar que num ambiente mais com ruído, né, um ambiente mais barulhento, você tenda... É o paradoxo da escolha, né? Se tem mais opção, você vai tomar uma decisão ruim. Sim. Mas o ponto que eu acho é que a gente tá mais pobre, né, cara? Você olha... Pobre de quê? Financeiramente. Ah, você tá falando de dinheiro. Você tá falando de dinheiro. Acho que é dinheiro. Hoje, se você analisar o padrão de consumo do país, poder de compra, né, do cidadão caiu. E não é nem uma questão Lula-Bolsonaro, caiu em todos os presidentes. Sim, 50 anos para cá. Teve pensa hoje, imagine a ideia de que um casal jovem tá pensando em ter 4 filhos. 4 filhos. E eu vou ter 4 moleques na universidade. Cara, como é que faz isso hoje em dia? Cara? Como é que se alimenta? Uma já fico pensando como que as pessoas fazem. Então, isso
só ressaltando, o que você falou é verdade, né? Mas o fato da gente estar mais pobre, por que isso impacta na nossa tomada de decisão? Quer dizer, é onde eu vou gastar o dinheiro que determina. Então eu escolho o que eu vou vestir pelo preço que tem, o que eu vou comer pelo preço que tem. A gente chegou nesse ponto. Eu acho que o pobre toma decisão ruim. Porque esse é um negócio que eu penso muito. Porque quando você tem uma queda do seu poder de compra, você tá na corrida dos ratos. Então você tá ali... Você não tem tempo para pensar. Você precisa sobreviver. Você precisa sobreviver. Então você não tem tempo para tomar uma decisão boa, para criar uma estratégia. Você precisa ter um retorno. Então você está sempre ali no fio da navalha. E isso faz com que as pessoas tomem decisões piores. Você não tem Pô, vamos alocar um capital de risco aqui, testar A, testar B, ver o que dá certo, o que não dá. Então hoje você precisa ter, por isso que você falou do ROI, e é isso, não tem vamos ter uma verba aqui para testar, ver se dá certo, a gente testa outra. Você tem que mostrar. Eu tive um caso com o patrocinador, dentro do que você está falando aí. Eu gosto de ilustrar com caso, que é legal, né? O cara veio patrocinar, 4 meses de patrocínio, ele foi chamado por um cara que o conheceu ouvindo o podcast. Esse cara levou ele até o diretor da empresa e esse cara fechou o maior contrato da história da empresa dele. Era um nível tão grande que ele teve que abrir outra filial em outro lugar para poder atender aquele... Com 4 meses de presença no podcast. No 5º mês, ele me ligou que ele ia cancelar o contrato do podcast, porque o mercado estava ruim, os números estavam ruins, então ele estava cortando despesas lá e uma delas era do podcast, né? E eu falei para ele, cara, em 4 meses, você chegou na marca de pênalti, chutou e fez o maior gol da tua vida, cara. Com 4 meses, você está numa construção, né? Quanto vale isso? Esse negócio que você fechou aí representa talvez, se você comparar com o investimento que você faz comigo aqui, cara, isso é 20 anos de investimento em mim. Esse dinheiro é peanuts, né? Por que você vai cortar um negócio que te deu um ROI desse tamanho de uma hora para outra, né? Exatamente porque você não consegue ver. Não é a internet que investi 4 e tive de volta 20. Então 4 para 20, você não tem esse ROI, né? Nós estamos lidando de novo com aquela coisa de eu vou melhorar as tuas capacidades para que quando precisar usar você vai tirar vantagem, você vai poder tomar uma melhor decisão, você vai poder pensar melhor, você vai poder agir melhor, né? Para entender o que nós estamos falando, eu já tenho que ter uma bagagem, cara. A gente precisa ter uma bagagem, né? Se não tiver, você não tem. Como é que você vai vender para um cara que está com. Agora estou voltando para o que você falou. O cara está com fome. Como é que eu vou vender para o cara? Invista aqui na aula que eu vou te dar. Não, bicho, eu estou com fome. Esse dinheiro aqui eu vou usar para comprar a comida da noite. E aí você tem. É verdade, cara. A pessoa emburrece. Que ela vai trocar o investimento dela pelo imediato, né? Você não tem tempo, você está no sufoco ali, não tem tempo de pensar, não tem tempo de aprender, você precisa sobreviver. E hoje, se você pegar, né, eu tenho uma empresa de crédito também, não falo muito, mas eu tenho uma empresa de crédito. Ué, voltou para economia? Voltou para economia? É mais uma empresa de tecnologia do que de crédito, né? Porque eu sou intermediário. Mas você vê o mercado brasileiro, hoje mais da metade do país está inadimplente. Sim. Então você está com dívida, a dívida te come, a dívida te escraviza. Quer dizer, nós estamos na base da pirâmide de Maslow, é isso? A gente voltou para a base. A gente não tem segurança. Sim. Não tem as necessidades básicas cobertas. E a dívida torna a tua vida inviável, porque você tá tudo para você é mais caro. A gente já é naturalmente mais caro por estar no Brasil, né? Que a gente paga as coisas mais caras do mundo por hora. Você pega um iPhone, custa iPhone, né? Sim. Quantas horas você precisa trabalhar para comprar um iPhone? Já tá no topo do mundo. Sim. E você ainda paga mais ainda porque você está endividado. Hoje você R$1.000 com juros de 6% ao mês, pega 4% ao mês, que é um juros baixos de um banco, sem garantia. Pô, 4% ao mês, R$1.000 no final do ano é 2.000, 3.000. Então, não tem o que fazer, cara. Não vejo solução para isso. Eu penso. Então, você como empreendedor, cara, e como o cara que mentora
outros empreendedores, né? Como é que você faz para não sugerir para esse cara ir embora para o Vietnã, meu? Por que você insiste que esses caras fiquem aqui? Cara, eu não insisto, né? Eu faço algo que é ruim pra mim, né? Pra mim seria ótimo o cara ficar, gastar, e ainda mais eu vendendo crédito. Mas o que eu falo é, porra, é o que a gente tá falando hoje no almoço, né? Se ganhasse 5 mil, 7 mil, 10 mil reais por mês no Rio de Janeiro, eu não moraria lá. A não ser que eu tenha uma perspectiva muito grande de crescer na carreira e tal. Pô, tem um amigo que era médico residente, ganhava 3 mil, mas hoje tá ganhando 100 mil. Ok. Mas, porra, o cara que não tem perspectiva de crescer na carreira com 5 mil reais por mês no Rio de Janeiro, pô, ele vai ter uma vida muito miserável. Eu prefiro ganhar 3 mil em Curitiba. Prefiro ganhar 3 mil em interior de São Paulo. Então, eu não sei por que as pessoas não saem. Não consigo entender isso. Mas, porra, eu prefiro ser Uber Eats em... Eu tenho uma amiga que ela era engenheira da MRV, ganhava bem, para nível brasileiro, e virou Uber Eats em Estados Unidos. E tá ganhando uma grana boa, só que uma vida, pô, muito melhor. Tem que comprar o carro dela, pô, pra comprar as coisas, roupa e tal, é mais barato. E aí eu fico pensando, porra, por quê? Se eu ganhasse pouco, né, entre aspas, porque, pô, 10 mil é um salário bom no nível Brasil, mas 10 mil aqui em São Paulo você vive mal. Uhum. Você não consegue pagar uma faculdade pro filho, não consegue pagar... Qual é a conclusão que a gente chega disso aí, cara? Quer dizer, você quando coloca uma imagem como essa, não basta eu trabalhar bem, eu ser bem sucedido e ganhar o meu, ficar rico para comprar meu helicóptero. Vou marcializar a nossa conversa, vai? De Marçal, tá? Vou ter meu helicóptero, mas eu tô rodeado de gente que tá fodida, cara. Que é pobre. Como é que é isso aí? Que vantagem tenho eu? Pô, fiquei bem, mas eu não posso morar em qualquer lugar, eu tenho que ter uma puta segurança, eu tenho que andar com carro blindado. Sabe, o que tem de bom se quem tá em volta de mim não floresce como poderia ser para trazer o equilíbrio e tudo mais, né? Onde eu quero chegar? Por isso que não dá para dissociar a discussão política da discussão de business, cara. Tá tudo junto. E o pessoal tema em separar. Separa! Não é tudo igual, cara. A decisão tomada na política vai impactar diretamente o negócio, que é o que nós estamos falando aqui agora. O que você acabou de falar aí, você descreveu uma situação de quase penúria causada por decisões políticas e não de negócios. Não é business isso, cara. Isso é política. A política define o tamanho do imposto, onde ele vai ser aplicado, define o dinheiro para que lugar vai, e não tem como ficar fora, né? No entanto, se você discutir política, você é cancelado. Não parece que tem uma inteligência por trás, que é para não permita que a discussão aconteça, para que tudo fique como está, e aquela elite que está tirando vantagem continue? Mas assim, eu acho que essa inteligência por trás, ninguém questiona, seja de direita ou de esquerda, ninguém questiona que exista. Uhum. A discussão é quem que é essa inteligência. A esquerda diz que a inteligência são os empresários. A direita diz que a inteligência é o governo. Mas aí você começa a pensar, eu como empresário, por que eu vou querer que as pessoas sejam pobres? Não faz sentido. Nenhum. Eu quero que as pessoas tenham mais dinheiro. Ah, não quero que pobre ande de avião. Pô, eu quero que todo mundo ande de avião. Quero que todo mundo compre carro. Quero que todo mundo consuma. Sim. Isso é algo do capitalismo. Básico, né? Você lembra do capitalismo, todo mundo quer. Você lembra da missão do Henry Ford? A missão do Henry Ford, ele escreveu o seguinte: eu quero montar uma empresa que fabrique os melhores carros e que proporciona a quem o fabrique o ganho suficiente para que eles possam comprar o produto, ter um carro para viver uma vida legal com a sua família. É super bonita, né? A missão dele. É a alma do capitalismo, nasceu ali a história toda, né? Eu quero que quem está em volta de mim floresça. Se todo mundo crescer, nós vamos crescer junto. Cresce junto. Mas essa conversa não floresce. Porque as pessoas acham que é um jogo de soma zero, que para um ganhar, o outro tem que perder. Eles não entendem que se todo mundo trabalhar mais e melhor, né? Não é só trabalhar mais em tempo, mas trabalhar mais inteligente, né? De forma mais produtiva. Todo mundo cresce junto. Que são os países da Escandinávia, Europa, tá? E o governo, ele limita muito a tua possibilidade de empreender através de burocracia, impostos.
e limita a tua capacidade de gastar. Então você pensa num cara que ganha 3 mil por mês, que ele vai pagar de aluguel, paga R$600 de aluguel. Desses 600, quem declarar o imposto vai pagar pelo menos 20% de imposto. E aí o cara que ganha 3 mil por mês, ele vai consumir os outros R$2.400. E aí você tem um imposto médio ali de consumo, que é, sei lá, 30%, 40%. Se você for na ponta do lápis, é mais de 60, cara. Então, porra, você pagou dos R$3.000, mais da metade foi em imposto. Sim. Então você está perdendo poder de consumo para sustentar uma máquina pública que é ineficiente, que é corrupta, que não dá o retorno que você quer de saúde, educação, de infraestrutura. E aí não só isso é ruim porque você vai ter, por exemplo, uma estrada esburacada que vai quebrar o teu pneu, você vai precisar gastar um pneu, mas você vai ter uma estrada esburacada que o caminhão que vai entregar a tua comida também vai quebrar o pneu e a tua comida vai ser mais cara porque o caminhão quebrou o pneu. E as pessoas não entendem isso. Então, a discussão deveria ser, o Estado opressor contra as pessoas que trabalham para sustentá-lo, mas a discussão virou político A contra político B, como se um dos dois de fato fosse resolver o nosso problema. Sim. Pelo menos é o que eu acredito, né? Não tem certo e errado, mas eu acho que o poder está na mão das pessoas. Então, quando falar sou de direita, cara, eu sou mais de esquerda do que de direita, porque eu defendo que o poder está na mão das pessoas. Só que... O que na verdade não é. Isso não é esquerda, cara. A esquerda se apossou de algumas... Parece que era ela que defende o meio ambiente, né? A direita quer botar fogo no meio ambiente, a esquerda quer defender. Ela se apossou de algumas coisas, tudo para instrumentalizar, mas não vamos voltar lá. Bom, vamos pro finalmente aqui. Como sua empresa chama? Hoje Suas. Hoje eu tenho a Hyper, que é uma escola de negócios, que a gente... É Hyper XP, né? Hyper XP, Sim. mas a gente fez um rebranding para Hyper. Quem é teu cliente nela? É uma empresa? É um indivíduo? 90% são pequenas e médias empresas que faturam até 50 milhões ano. A gente trabalha com treinamentos presenciais e online, trabalha com consultoria em estratégias de marketing, gestão comercial e eficiência operacional, e trabalha com grupos de networking, que são ambientes ali para as pessoas poderem trocar conhecimento, experiência, fazer negócio. E eu tenho a Mindo, que é uma empresa de crédito para infoproduto. Então, quem quer comprar um curso online, alguma coisa, você consegue ter acesso a esse crédito. Que hoje, sendo honesto, o mercado de crédito no Brasil, o pessoal fala, banco ganha dinheiro cara, margem de crédito é baixíssima e só ganha dinheiro quem não precisa. Quem não precisa. Ganha quem não precisa, cara. Mas quem eu tentei tem fazer, volume. Eu tentei agora, cara, fazer um empréstimo bancário. Margem é baixa, não Meu faz sentido. Deus, mas a dificuldade para fazer, cara. O cara queria vir me visitar. Eu tenho a conta com os caras porque ele tem que conhecer. Mas tenho a conta com o cara há 15 anos, bicho. Já me emprestou antes, já botou. Era outro gerente, mas já fiz empréstimo, já paguei direito, tudo certinho. Peraí, eu vou aí para conhecer você. Bicho, aí vou fazer um pessoal. Falei, legal, vou dar meu apartamento como garantia. Que? Não, só pode 60% do valor, você tem que ver sua renda também não pode, deu 30%. Cara, mais uma confusão que eu falei, meu Deus do céu, cara, o negócio que eu fazia assim há 10 anos atrás, agora é impossível. Não é que tá caro e não tem. Tem para quem não precisa, né? E aí é complicado. De novo, a gente volta para aquela situação. Então eu sou obrigado a lutar o dia a dia aqui para sobreviver, vou tomar decisões erradas e vou... pior do que isso, você não consegue um crédito, por exemplo, o crédito que você consegue com garantia imóvel, pegar uma empresa que é bem famosa aqui de Curitiba, de São Paulo, ela vai te emprestar juros ali de 1,5% ao mês. Sim. Só que aí, se você não consegue aprovar com eles, você vai ali para um banco tradicional que vai te emprestar num juro de 4-5% ao mês. Sim. Que no ano dá 30%, 40% a mais. Sim.
E é muita grana que você encarece perde. tudo. E aí tem um IOF na largada que você vai Tem pagar na frente. IOF. Cara, é um negócio pavoroso. E tem tudo que... O problema é que, cara, você não tem uma punição para quem não paga. Então quem paga crédito... Paga a inadimplência do... Paga a inadimplência de quem não paga. E não tem como punir uma pessoa que não paga. Não tem como punir. Não existe. Então a gente vê lá no Twitter o cara falando: peguei dinheiro emprestado no banco aqui, não vou pagar. E o cara já faz pensando nisso. Ele não vai pagar, vai ficar com o nome sujo por 5 anos. Eventualmente vai negociar com o banco, pagar uma fração daquele valor. E aí quem paga acaba sendo penalizado por isso. Isso vira uma cultura, cara. Vira cultura. Isso é uma cultura. Que eu fico doente de pensar que eu vou emprestar alguma coisa e não vou pagar. A minha criação foi assim, né? Eu não consigo. Já teve cara que falou pra mim, né? Não, deixa crescer a dívida. Aí um dia os caras vão te ligar e vão baixar tudo. Eu falei, cara, eu não vou dormir à noite. Eu não vou conseguir botar a cabeça no travesseiro e dormir. Mas eu sou um cara antiquado, cara. Eu obedeço a certos valores aí cristãos, né? Que não se adaptam para esse mundo aqui. É muito romântico, cara. Tem que ser mais pragmático, mais filho da puta, entendeu? Senão você não sobrevive. Cara, é a teoria dos jogos do Brasil, né? Você, sabendo que alguém vai te fuder ali... Você vai na frente. Você vai na frente. Então nós somos 200 milhões de aplicadores, né? Teu livro, qual é o livro? Que eles não te ensinam na faculdade, tá na Amazon. É um livro digital, não tem versão física. Tô escrevendo ainda, tenho dificuldade de escrever livro, mas tô escrevendo ainda outros 2. E rede social, @Daniel Scott. Então, Scott com 2 T's, né? Scott com 2 T's, né? SCOTT. Daniel Scott. Tá bom. E quem quiser ver umas polêmicas aí, conteúdo de negócio, empreendedorismo. Não tá tão polêmico, já foi mais. Hoje em dia estamos baixando. Cara, não, bola, hoje tá. É muita hoje energia, tá leve. é muita energia gasta, cara. É energia demais pra nada. Pô, eu fiz um story no Instagram, respondo as caixinhas de pergunta e tal, e perguntaram lá, por que ricos... Você acha que ricos transam menos? Falei, cara, o rico ele vai colocar na balança, ele vai ver o valor da hora dele e vai falar, pô, entre fazer um date pra ter o risco ali de não acontecer nada, fazer 3, 4 dates até conseguir transar e tal... Ele vai ver o valor da hora, ele vai considerar e talvez ele transe menos. Escrevi lá, não com essas palavras, mas escrevi que você pondera, quem ganha dinheiro pondera o valor da hora. E aí tiraram um print, jogaram no Twitter, o negócio viralizou. Todos os grandes perfis de fofoca, Felipe Neto, Choquei, compartilharam, isso me gerou um hate absurdo, cara. De tanta coisa política que eu escrevi, o que mais me gerou hate foi porque ricos não transam. Cara, isso virou até artigo pra mim. Nem sei se virou podcast, acho que sim, mas virou até um artigo pra mim. Eu tava uma vez trabalhando, eu recebi um telefonema da TV Cultura. Cara, tá um programa assim, a gente queria te entrevistar no programa, não sei o quê. Eu falei, pô, que legal, cara. Finalmente, né, vou conseguir chegar na TV, né? Maravilha. Dia tal podemos estar aí. Maravilha. Aí veio. Chegaram lá no meu escritório, montaram o esquema todo lá, vou fazer entrevista. E o tema era roer unhas. Porque eu tinha escrito um artigo onde eu falava que estava tendo aula de viola e que há muito tempo eu procurava um jeito de parar de roer unha. Nada deu certo até o dia que eu fui aprender a tocar viola. E aí eu descobri que se você não tem unha, você não toca viola. E o tocar viola começou a me ajudar a unha crescer. Cara, os caras foram atrás de mim, porque eu falei, bicho, eu levei 30 anos para conseguir chegar na TV aberta, porque era para falar de roer unha, cara. Todo o trabalho que eu fiz, não importa, é bobagem. Mas isso aqui dá outro podcast inteirinho, cara, para falar sobre essa pressão pela mediocrização, né? Vamos na conversinha mole, né? Você falou um pouquinho aqui, né? Faz a coisa bem rasa, aí todo mundo vai ver. E aí vai dar barulho, vai viralizar e tá todo mundo atrás. Eu não consigo conviver com isso, cara. Então, tenho meio que um chamado aí que é pra lutar pela inteligência da audiência que me escuta, sabe? Se for uma audiência inteligente, eu fico feliz. Se ela for burra, eu vou ficar triste, cara. Mesmo que venha dinheiro. Mas você tá há décadas nisso, né? E hoje você pensa, essa galera de TikTok, é que as pessoas não pensam muito no futuro. Mas você pensa esse pessoal de TikTok, de OnlyFans e tal,
cara, quem tem 20 e poucos anos, será que daqui a 20, 30 anos, pô, você tá com 70 quase, daqui a 30, 40 anos vai estar onde você tá? Ou o cara ganha muito dinheiro hoje e se garante, pode ser, mas o cara que não consegue fazer isso, ele vai ser engolido. Hoje vai ter audiência, mas amanhã... então, e não vai ter raízes, porque a hora que a hora que a audiência dele crescer, ou ele tiver que mudar de patamar, ele vai encontrar um ambiente que não vai engolir o pobrezinho, cara. Sabe, o intelectualmente pobre, né? Como eu falei, pô, eu acompanho seu trabalho aí há muito tempo, assim. Quando você chegou antes aqui, de eu começar. Quando você chegou aqui, você falou, pô, ouço você desde que eu era criança. Eu me senti tão velho, cara. Cara, bem-vindo. Grande abraço. Então, lembrando, @Daniel Scott com 2T. Você vai lá no Twitter, especialmente, Instagram. né? Instagram. A gente nem falou de rede social, queria depois bater um papo com você para ver como é que você está usando, o que você escolheu, né? Quais aquelas que você já eliminou e aquelas que estão valendo. Mas fica para uma outra papo. Até a próxima.